Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro dos Juízes, capítulo 3, versículo 7. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Aserá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel, e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: "Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei." O rei respondeu, calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: "Tenho uma mensagem de Deus para ti." Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior, e disseram: "Ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo." Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram, e lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. "Sigam-me", ordenou, "pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos." Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nem um só homem escapou. Naquele dia Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos. Senhor bendito, ao voltarmos na história para aquele tempo distante na vida do teu povo, o período dos juízes, ajude-nos, Senhor, ajude-nos a extrairmos todas as lições preciosas e necessárias daquilo que o teu povo passou e enfrentou naqueles dias terríveis. Ó Senhor, vem desvendar os nossos olhos nesta noite, pelo auxílio do teu Espírito,
para que possamos contemplar as maravilhas da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua glória e da Tua graça, nos Teus grandes feitos na história. Ó Senhor, ajude-nos a contemplarmos estes feitos da Tua santa palavra e saímos daqui, Senhor, desafiados, encorajados para vivermos a nossa vida, toda ela, para o louvor da glória do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. E que todos digam amém. Amém. Podemos sentar. Nunca antes na história recente deste país vivemos uma crise de tamanhas proporções. É até difícil descrever a abrangência da crise que vive o Brasil em nosso tempo. É uma crise certamente política, é econômica, é social, é moral, é espiritual. Mas não deixa de ser também uma crise de liderança. Este país carece de líderes íntegros, sábios, competentes e corajosos para promover as reformas necessárias para virarmos uma página na história do Brasil. Onde vamos encontrar estes líderes? Onde eles estão? Onde estão os homens de valor nesta terra? Onde eles moram? Quem está educando-os, criando-os? Eles estão na igreja ou fora dela? Não sabemos. Mas assim como é no Brasil no início deste século, assim foi com o povo de Israel há quase 3.000 anos. Nunca antes na história daquela nação, o povo de Deus havia experimentado uma crise de tamanhas proporções. Uma crise política, econômica, social, moral, espiritual e também de liderança. O tema de liderança é um dos mais importantes do livro dos Juízes. Ele começa no capítulo 1, versículo 1, com a descrição da passagem de um grande líder, Josué, aquele homem piedoso, sucessor de Moisés, que conduziu o povo de Israel à terra prometida e liderou os esforços por conquistar a terra de Canaã. E como é que este livro termina? Com um clamor, um anseio por um novo líder. Juízes 21, 25 conclui o livro dizendo: naquela época todos faziam o que lhe parecia certo aos olhos e não havia um rei na terra. O livro começa com a passagem de um líder e termina à procura de um novo líder. Ao longo deste livro e por todo este período descrito pelo livro dos Juízes, 200 anos aproximadamente da história do povo de Israel, nós seremos apresentados a diversos líderes escolhidos e capacitados por Deus para libertar a nação da sua opressão, da sua servidão. E hoje nós conheceremos os primeiros 3 desses líderes, os primeiros 3 juízes. Mas é importante lembrar hoje e ao longo do nosso estudo que por trás desses líderes, por trás desses juízes de Israel, nós descobriremos um único líder, um único Deus, que é o líder supremo e o libertador soberano que age na história por meio dos seus instrumentos escolhidos. Não podemos repetir isso o suficiente. Este não é um livro principalmente sobre heróis humanos, mas sobre um herói divino. Não é um livro sobre juízes humanos em primeiro lugar, mas é um livro sobre o supremo juiz, o Senhor de Israel, o Senhor do seu povo, que é o Senhor de toda a história. Mas hoje, ao estudarmos a continuação do capítulo 3 deste livro, nós seremos apresentados aos 3 primeiros juízes, apontados por Deus para libertar Israel. Quem foram eles? Otoniel, Eude e Sangar. Otoniel foi o libertador
modelo. Sua história está relatada aí nos versículos 7 a 11 do capítulo 3. Eude, podemos chamá-lo do libertador surpresa, ou libertador surpreendente. Sua história está relatada dos versículos 12 a 30. E por fim, temos Sangar, que chamaremos de o libertador misterioso. Ele só recebe uma única referência em um único versículo do livro, o versículo 31 do capítulo 3, que também tem a sua importância. Mas assim que nós estudaremos o texto hoje, nessas três partes, seguindo os relatos desses três primeiros juízes de Israel. Então mantenha a sua Bíblia aberta, vamos estudar o texto sagrado. Começando por quem? Por Otoniel, o libertador modelo, versículos 7 a 11. Mas o texto não começa por Otoniel, começa pela necessidade de Israel de um juiz. Por que Deus teve que levantar Otoniel? Por que Deus teve que levantar este primeiro juiz? O texto sagrado responde no versículo 7: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor o seu Deus e prestaram culto aos Baalins e a Aserá. Como vimos na semana passada, ao estudarmos o programa de Juízes, o roteiro deste livro, descrito aí na maior parte do capítulo 2, no iniciozinho do capítulo 3, este versículo 7 traz o refrão do livro. 7 vezes ouvimos neste livro que o povo de Israel fez o que o Senhor reprova, abandonou o seu Deus para servir outros deuses, os ídolos de Canaã, os Baalins e a Aserá. Mas aqui o texto nos informa algo novo, algo que ainda não vimos. O texto diz exatamente no versículo 7 que os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, por quê? Pois esqueceram-se do Senhor. No vocabulário bíblico, esquecer e lembrar não são ações repentinas e inconscientes. Esqueci, sem querer. Esqueci de passar na farmácia, esqueci aquele item no supermercado, me distraí. Lembrei do que eu tinha me esquecido. Não, quando nós usamos essas palavras, nós as usamos de maneira corriqueira, inconsciente, repentina, não na Bíblia. Quando a Bíblia fala que o povo de Deus se esqueceu ou se lembrou de algo, está descrevendo uma ação consciente e deliberada. O melhor exemplo disso é o livro de Deuteronômio, que muitas vezes orienta o povo de Israel a não se esquecer do seu Deus e lembrar-se dos seus grandes feitos. Está falando do quê? De uma atitude consciente, deliberada, de não abandonar a Deus, não se esquecer dos seus feitos. Então, quando o texto de Juízes 3:7 diz que o povo se esqueceu, não está falando de algo do acaso, algo inconsciente, está falando de algo deliberado. O povo decidiu se esquecer de Deus. O povo deliberadamente abandonou o Deus do passado, o Deus do deserto, o Deus do Egito, o Deus que os livrou do seu cativeiro, para servir a outros deuses. Isso reforça a tese que apresentamos na semana passada, da culpabilidade da próxima geração do povo de Israel, não dos seus pais. Eles não se esqueceram de Deus e não se esqueceram de relatar os feitos de Deus para os seus filhos, mas os filhos decidiram se esquecer de Deus e abandoná-lo por outros deuses. Mas novamente, versículo 8, algo acontece que já vimos acontecer no programa de Juízes. Como Deus responde ao esquecimento, ao abandono de Israel? Versículo 8: acendeu-se a ira do Senhor, de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. A resposta de Deus aqui também comprova a culpabilidade do povo. Deus não disse: que pena, poxa vida, se esqueceram de mim. Não. Deus não se irou por um capricho, por um repente, um acesso de ira. Não. Deus se irou justamente porque Israel tinha culpa no cartório. Deus justamente se irou contra um povo que o esqueceu e o abandonou. E como Deus disciplinou este povo? Ora, entregando-os nas mãos deste rei,
o rei da Mesopotâmia, Cuxã-Risataim. Pouco sabemos sobre este rei. Temos pouquíssimos registros históricos. O que temos são duas informações aqui. Primeiro, a sua procedência. Ele era da Mesopotâmia. O original diz Arã Naaraim, ou seja, a terra de Arã entre os rios, provavelmente uma terra próxima do leste da Síria, norte do Iraque, hoje ocupada pelo Estado Islâmico, uma terra no nordeste, a nordeste aí da terra de Canaã, ou seja, um rei de um principado, de um domínio próximo, cujo nome diz algo sobre o seu caráter. Ele era Cuxã-Risataim. Risataim significa o duplamente mau, o duplamente perverso, ou seja, ele era mau e ele era mau mesmo. Era um tirano, era um carrasco, tinha uma reputação de ser um carrasco no seu tempo, e Deus entregou o seu povo nas mãos desse tirano. Mas o que mais importa na narrativa não é nas mãos de quem Deus entregou Israel, mas o fato de que foi Deus quem castigou o seu povo, ou melhor, foi Deus quem disciplinou o seu povo. Novamente, isso não foi um ato aleatório de Deus, uma perda de controle do seu temperamento, um acesso de ira. Não, foi uma reação controlada, proporcional e direcionada contra o pecado da nação. Israel se entregou aos deuses de Canaã. O que Deus fez? Deus entregou Israel nas mãos dos reis da terra. Israel abandonou o Senhor e decidiu praticar o mal. Pois bem, o que Deus fez? Entregou Israel nas mãos daquele que era mau, e mau mesmo, duplamente mau, como diz o seu nome. Mas veja, Deus não disciplinou o seu povo para destruí-lo, para arrasá-lo, senão ele poderia ter apagado Israel da face da terra de Canaã. Deus o disciplinou para que aquele povo clamasse pelo seu Senhor por livramento, mesmo que tenha demorado 8 anos, 8 longos anos, até que o povo caísse em si e começasse a buscar a Deus novamente. Meus irmãos e irmãs, eu me pergunto, Deus ainda age assim hoje? Deus ainda age assim em nossos tempos? Eu creio que sim. Creio que sim. Quando a igreja de Cristo, quando o povo de Deus deliberadamente se esquece de Deus, por omissão, por negligência, por indisciplina. Quando os crentes não se valem dos meios que Deus estabeleceu para que não nos esquecêssemos dele. E o que Deus deixou à nossa disposição para nunca nos esquecermos dele? Ora, a Bíblia, a palavra de Deus, o registro dos seus feitos gloriosos. Ele deixou a igreja, ele estabeleceu uma família aqui na terra, a comunhão dos santos. Ele ordenou que o seu povo lhe prestasse culto e, ao cultuar a Deus, lembrasse dos seus feitos. Quando pregamos a palavra, quando ensinamos a Bíblia, quando celebramos a Santa Ceia, estamos fazendo o quê? Estamos nos lembrando dos grandes feitos de Deus, para não nos esquecermos de Deus e não trocarmos Deus pelos falsos deuses desta terra. Mas quando somos negligentes nisso, quando deixamos a palavra de lado, a comunhão dos santos, abandonamos os cultos, deixamos de lembrar do Evangelho na ceia, o que acontece? Nosso coração se esfria, nos distanciamos de Deus e logo, logo estamos servindo a outros deuses que nós mesmos fabricamos. Dinheiro, trabalho, lazer, família, sucesso, bem-estar. Como Deus responde? Deus é tão bom, Deus é tão justo, Deus é tão misericordioso que Ele não fica parado. Quando Ele vê seus filhos se distanciando, se esquecendo dEle, o que Ele faz? Por amor aos seus filhos, Ele nos disciplina. Ele não nos castiga. Há um mundo de diferença. Castigo é só uma questão de retribuição. Disciplina é uma questão de educação e reforma.
Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Como? Entregando-nos as nossas más decisões. Assim como Deus entregou Israel às suas péssimas decisões. Vocês querem fazer o mal? Vão. Vocês vão colher o fruto do que vocês estão semeando. Deus permite que colhamos os maus frutos dos nossos pecados. Para quê? Para que, como o filho pródigo, quando chegarmos no fundo do poço, digamos: onde está meu Pai? Onde está meu Senhor? E comecemos a clamar por Ele de novo. Nos lembremos daquele de quem nunca deveríamos ter nos esquecido. E Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que por mais longe que um filho seu possa divagar, possa se distanciar dele, Deus ainda ouve o seu clamor por socorro. É assim hoje, porque foi assim com Israel, notaram? Israel fez o que o Senhor reprova, Deus os disciplinou, e como o povo respondeu, mesmo que 8 anos depois, versículo 9: mas, quando clamaram ao Senhor, Ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. Deus atendeu. E como Deus atendeu? Deus levantou um libertador modelo, um libertador exemplar. Já ouvimos falar deste Otoniel em Juízes. Lembram-se do capítulo 1? Lembre-se daquele membro da tribo de Judá que desponta no primeiro capítulo deste livro como um grande guerreiro, um líder valente, alguém que destemidamente se lançou à guerra, se apossou da terra prometida, como Deus havia prometido. Um homem obediente e temente a Deus, conforme Juízes 1, versículo 13. E tudo a respeito de Otoniel parece estar certo. Primeiro, ele é da tribo certa, ele é da tribo de Judá. E Deus prometeu que levantaria um rei, um regente, um governante para Israel. De onde? De Judá. Ele tinha o perfil certo, ele era um guerreiro, um líder valente. Ele tinha a credencial certa. Versículo 10 diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele era um homem ungido por Deus. E ele obteve a reação certa da nação. Diz a continuação do versículo que ele liderou a nação, todo Israel, a guerra, e triunfou sobre Cuxã-Risataim. E o resultado não poderia ter sido mais abençoado. Versículo 11: a terra teve paz, descanso durante 40 anos, um período 5 vezes maior que a opressão anterior, mostrando que a graça de Deus é sempre muito maior que a sua justa ira. E nesses 40 anos podemos ver um vislumbre do que deveria ter sido a vida em Canaã. Aliás, do que deveria ter sido a vida do ser humano nesta terra, pois quando Deus criou o primeiro casal e o colocou no jardim, havia paz, havia descanso. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e lhes prometeu uma terra e disse: eu lhes enviarei para uma terra onde eu lhes darei descanso, paz. Não só ausência de conflito, mas satisfação, plenitude, alegria de estar na presença de Deus. Nós temos aqui um vislumbre do que deveria ter sido a vida de Israel em Canaã. Um povo abençoado, numa terra abençoada, sob a liderança de um homem abençoado. E todos gozando de paz. Nunca depois, no período dos juízes, surgiria outro líder como Otoniel. Por isso que podemos chamá-lo do líder modelo, o líder exemplar. Mas 2 coisas devem chamar a sua atenção sobre este curto relato. Primeiro, notaram que este relato, ele é muito resumido, ele é curtinho, aliás, ele é muito tímido. Eu queria saber mais sobre as qualidades de Otoniel. Eu gostaria de saber mais sobre a sua vida. Eu gostaria de saber mais de como foi esta guerra contra Cuxã-Risataim. O que é mais curioso é que ele recebe menos atenção no livro do que homens muito menos virtuosos que ele, como veremos logo em seguida com Eude. Por quê? Por que ouvimos tão pouco de um líder tão exemplar? A resposta que mais me convence
é que esta narrativa ela é intencionalmente curta e tímida para não perdermos o foco, para não ficarmos com os olhos fitos em Otoniel, ao invés de termos os olhos fitos naquele que levantou Otoniel. O mérito não foi todo de Otoniel, não foi nem principalmente de Otoniel, foi daquele que revestiu Otoniel do seu espírito, que ouviu o clamor de Israel e o libertou. Quem é o grande campeão aqui não é Otoniel, é o Senhor, porque a salvação pertence somente ao Senhor. Foi Ele que julgou o rei da Mesopotâmia e foi Ele, o mesmo que disciplinou Israel, salvou a nação. Mas há uma segunda coisa. Por mais virtuosa que tenha sido a liderança de Otoniel, o seu livramento foi temporário, só durou 40 anos, até a sua morte. O que isso tem a nos ensinar? Que nós ainda estamos à procura de um líder melhor e maior que Otoniel para resolver o problema da rebeldia da nação. Nós precisamos de um outro descendente de Judá, um outro ungido, um Messias, e Messias significa ungido, alguém capacitado pelo Espírito do Senhor, para nos trazer uma paz e um descanso que não duram apenas 40 anos, mas toda a eternidade. De quem nós precisamos? Jesus Cristo, vindo da tribo de Judá, ungido pelo Espírito do Senhor para nos trazer paz e descanso completos. Aliás, se há uma lição que este livro nos ensina vez após vez, é que não importa quão virtuosa seja a liderança humana levantada por Deus neste mundo, não importa quão virtuosos sejam os pais, os pastores, os líderes dessa nação, todos eles morrem, todos eles passam. E por mais que possam trazer algum benefício a esta terra, é um benefício curto e temporário. Só existe um que pode nos trazer paz perfeita e salvação eterna, é Jesus Cristo, o nosso grande Senhor. Mas enquanto ele não chegasse, o problema de Israel persistiria, e Deus precisaria levantar um outro juiz. Então quem é o próximo? Quem é o segundo na fila? Eude. Chegamos em Eude, capítulo 3, versículo 12. Olhe comigo para o texto. E o que ouvimos em Juízes 3:12, algo muito familiar, não? Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. O que ouvimos aqui? O refrão do livro. Já é a terceira vez, em apenas 3 capítulos, que ouvimos o refrão: Israel fez o que o Senhor reprova. E um comentarista sobre este texto, Barry Webb, no seu livro Deus no Caos, que é um comentário sobre Juízes e Ruth, faz um comentário muito perspicaz sobre este refrão. Este é um refrão entediante, perverso, viciante e destrutivo. Por quê? Primeiro, entediante, porque o pecado é entediante, ele é previsível. De novo, eles pecaram de novo. Notaram isso? O tom de desapontamento no versículo 12. Mais uma vez. Mais uma vez. Que nem o que cônjuges falam sobre uns sobre os outros. Que nem pais falam sobre filhos e filhos para os pais. Mais uma vez. Lá vai ele de novo. Lá vai ela de novo. O pecado é entediante por natureza porque ele é repetitivo. Ele é previsível. De novo pecaram. Mas ele não é apenas entediante, ele é perverso. Pecaram apesar do fato de Deus ter liberto a nação e ter lhes dado paz por 40 anos, mesmo assim pecaram. É um refrão viciante, porque parece que Israel volta para o pecado como um dependente químico volta para o entorpecente, não consegue se livrar dele. Israel se mostrará dependente e quase que intoxicada pelo seu pecado. E como vício químico, este vício espiritual é destrutivo. De novo, Israel fez o que o Senhor reprova. E o que Deus fez? De novo os disciplinou. Novamente o Senhor entregou a nação à opressão, mas desta vez há um castigo ou uma disciplina
pior. Notaram isso? Nos tempos de Otoniel, Deus entregou Israel a quantos reis? Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E agora? Ele entrega Israel a um rei, Eglon, rei de Moabe, mas que está em aliança com 2 outros reinos. O problema é muito maior. É uma aliança, é uma confederação de reinos. Moabe, Amaleque e Amon unidos contra Israel. Em vez de apenas subjugar a nação, os moabitas ocupam Israel. Notaram no versículo 13 a referência à cidade das palmeiras? É uma referência a Jericó. E o que foi Jericó? Qual é a importância de Jericó na história de Israel? Foi a primeira cidade que Israel conquistou. Era o símbolo da força de Israel na terra prometida. E quem agora domina Jericó? Moabe. E para fechar o retrato, em vez de 8 anos de opressão, versículo 14 diz que foram 18, um período mais que 2 vezes maior que a opressão anterior. Qual é a lição aqui? O que Deus está ensinando-nos aqui? Que quem abandona Deus e é reincidente numa vida de pecado, nunca volta apenas ao estado anterior, ao que era antes de conhecer a Deus, volta a um estado pior. De novo, que nem um dependente químico, ao ter uma recaída, ele nunca volta apenas ao buraco no qual ele estava metido antes de ser recuperado, ele volta para um estado pior. Assim é aquele que, tendo conhecido a Deus, abandona a Deus e volta para uma vida regressa de pecado. As coisas nunca ficam as mesmas, vão de mal a pior. Mas o que nos surpreende, o que é imprevisível, é que Deus, de novo, tem misericórdia do seu povo. Versículo 15. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor. Dessa vez levou 18 anos. Não 8, 18 anos para eles começarem a buscar a Deus de novo. E Deus respondeu. Como Deus respondeu? Deus lhes deu um libertador chamado Eude. O nome já é estranho, não? O nome já é curioso, mas as credenciais dele muito mais. Este é um libertador por demais surpreendente. Ainda mais quando comparamos Eude ao juiz anterior, Otoniel. Otoniel era da tribo certa, ele era de Judá. Eude é de onde? Ele é de Benjamim. E o que o livro dos Juízes já nos disse sobre a tribo de Benjamim? Nada muito lisonjeiro, né? No capítulo 1, versículo 21, Benjamim não conseguiu expulsar os cananeus, como a tribo de Judá. Ou seja, ele vem da tribo errada. Não de uma tribo forte e de sucesso, mas uma tribo fraca e sem sucesso em Canaã. O texto faz questão também de dizer que ele era um homem canhoto. O original literalmente diz que Eude era fraco da mão direita. Bem, de duas uma. Ou isso é um eufemismo, uma maneira branda de dizer que ele não tinha, que ele era um canhoto, ou literalmente ele era um deficiente físico. Ele não tinha força para embainhar uma espada na mão direita. E isso era importantíssimo, porque ninguém poderia ser um guerreiro no mundo antigo se não fosse forte com a mão direita. E Deus levantou um canhotinho, sem força, na sua destra, para libertar Israel. Este era um homem totalmente desqualificado para a função. Tanto que nem Israel desconfiava que Eude seria um libertador. Notaram isso? Eude foi promovido ao ilustre posto de quê? Entregador de imposto. Está lá no versículo 15, os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Quem Israel escolhia para levar os tributos a um rei estrangeiro? A pessoa que chamasse menos atenção, que representasse o menor risco. Já pensou? Se Israel chamasse um Otoniel, um guerreiro, seria o quê? Uma afronta, um sinal de força. Não, mandaram o canhotinho, o deficiente Eude, para não chamar atenção, para não suscitar a ira do rei. Israel não esperava nada de Eude, o rei de Moabe muito menos. Você notou que ao longo dessa narrativa, Eglon jamais suspeita que Eude faria o que ele fez? Mas na absoluta soberania de Deus,
Eude teve um lampejo. E se Deus tivesse orquestrado tudo isso para que ele, o pior candidato a libertador, fosse usado por Deus para libertar a nação? O que nós vemos agora, a partir de agora, é um plano perfeito. É um suspense que não deixa a desejar a nenhuma trama de Hollywood. Quem gosta de filme de suspense? Gosta? Então você se deliciará com os próximos versículos de Juízes capítulo 3. As cenas são tremendas. Mantenha o texto aberto. Primeira cena. Quem é Eglon? Quem é o rei de Moabe que oprime Israel? Temos pouquíssimas informações sobre ele. Somente o seu nome e um comentário sobre a sua envergadura. Notaram isso? Versículo 17. Eude entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Então isso não chama a sua atenção, ainda mais nos nossos tempos em que estética é tudo. E todo mundo quer ser magro e não gordo. No mundo antigo não. Gordura era sinal de quê? De opulência, de prosperidade, de força. O autor quer que saibamos que Eglon era gordo e muito gordo. Sinal de quê? Muita força, muita prosperidade. E como é que Eglon engordou tanto? Bem, aparentemente ele era um rei muito hábil, que por meio das suas tramas políticas conseguiu formar essa confederação de reis, subjugar Israel, colher impostos, tributos, provavelmente na forma de quê? Produtos da terra, e o homem foi à forra. Comeu, e se lambuzou, e cresceu, e cresceu. Ele está, na nossa linguagem, sentado na carne seca. Ele é o homem, o cara, o líder da hora. E sabe o que significa o nome dele, Eglon? Novilho, bezerro. Sinal de força também, tal qual um novilho, o bezerro era forte. Só que o que o autor já está deixando claro nas entrelinhas é que o bezerro está prestes a ser levado para o abate. Ele foi engordado e está pronto para degola. Qualquer israelita já estaria rindo neste momento, ao ouvir o versículo 17. Mas note a esperteza de Eude. Note a mudança das cenas. Pois bem, temos a primeira audiência nos versículos 16 a 18. E o que nos surpreende aqui? Eude preparou a sua arma, especialmente talhada para o crime, guardada sobre a sua coxa direita, e como os guerreiros destros eram destros, guardavam a arma onde? Na esquerda. Ele guarda na direita para que não seja visto. Ele chega lá, ele entrega o imposto, e ele não queima, ele não mata Eglon. Por quê? A cena cresce em suspense. O homem não cometeu o crime, não foi adiante, porque ele estava sondando o campo. Ele queria ver se poderia entrar e sair do palácio sem ser notado, sem que ninguém percebesse o seu plano. É perfeito, é sagaz, é astuto. E de quebra, ele faz um reconhecimento do palácio. Ele sai, leva consigo a comitiva de Israel. Ele despede os seus companheiros no versículo 18. Ele está de malas prontas de volta para Israel, mas no versículo 19, o que ele faz? Ao passar perto dos ídolos de Gilgal, é uma espécie de marco limite do território moabita, ele está na fronteira, ou seja, é um lugar de transição, deixando Moabe para trás, deixando que seus colegas sigam adiante para Israel. Ele volta e faz que lembra que tinha um recado para Eglon. Por que neste momento? Porque junto aos ídolos de Gilgal, bem, isso daria um ar de credibilidade ao seu recado. E é o que Eglon percebe. Peraí, ele passou por um marco religioso, um marco de fronteira. Será que Eude consultou os ídolos? Será que ele tem um recado dos deuses? Eude está jogando com a idolatria de Eglon e diz: Rei, eu tenho uma mensagem secreta para ti. Mande avisar para o rei que eu tenho um recado secreto.
o boi está sendo fisgado aqui, calado. Ele despede todos. Por quê? Porque uma mensagem secreta dos deuses nos ouvidos errados pode virar conspiração. Eglon não quer que ninguém saiba do segredo, ele quer saber pessoalmente. Ele despede os seus serviçais e agora a cena do crime está montada. Eude está sozinho com Eglon. Mas como é que um canhotinho vai vencer o novilho? Versículo 20. Ele se aproxima do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Você consegue ver o brilho nos olhos de Eglon? O homem não consegue se conter. Você pode vê-lo se levantando do seu trono, quase que fechando os olhos, preparando-se para ouvir o recado de Deus. Ele acaba de posicionar a sua pança exatamente no lugar onde Eude precisa atacar. E ele entrega a mensagem de Deus: juízo. Ele apunhala Eglon. E o texto é bem gráfico, não? Aliás, ele não é gráfico o suficiente. A nossa tradução apenas diz que a gordura se fechou sobre a espada. Literalmente diz que a sujeira, as fezes de Eglon se espalharam pelo chão. Isso é importante, porque é o cheiro disso que despistará os servos na porta de fora de que Eglon está tendo algum problema de desarranjo. Quando não, ele mata Eglon, ele entrega o recado de Deus, ele fecha as portas, ele sai. Eglon está humilhado, o novilho cevado, arrasado. Mas a humilhação não termina aí. Enquanto Eude está fugindo para Israel, para convocar as tropas em Efraim, o que acontece? Versículos 24 a 27, os servos estão lá ignorantes, achando que o rei está sentado no seu lugar de glória, no seu palácio, tendo um momento a sós, quando ele está morto. E a humilhação termina nos versículos 28 a 30, quando Eude reúne as tropas, o povo se mobiliza para fechar a passagem do rio Jordão, que dividia Moabe de Israel, e diz que 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos, não conseguiram escapar, foram mortos. O que é curioso no texto é que esses mesmos termos, fortes e vigorosos, podem significar tanto força física ou gordura. Não só o rei engordou, os soldados engordaram de tanto se fartar dos tributos de Israel. Deus humilha o rei, Deus humilha os servos, Deus humilha as tropas. O que Deus está ensinando? O que Deus está nos mostrando por meio de Eude e da sua libertação surpreendente? Somente isso. Deus é soberano para usar quem Ele quiser para disciplinar o seu povo. Mas ai de quem toca no povo de Deus. Ai de quem se mete com o povo de Deus, porque Deus não permitirá uma coisa dessa. Ele levanta Eglon para disciplinar Israel. Eglon acha que é o dono do pedaço. Deus humilha Eglon, e Deus humilha a sua corte, e Deus humilha as suas tropas. Deus humilha todos, todos, da forma mais humilhante possível. E mais, Deus não é apenas soberano para humilhar os que tocam no seu povo, Deus é soberano para usar quem Ele quiser para salvar o seu povo, até mesmo o surpreendente Eude, um canhotinho, um deficiente, um incapacitado. Mas existe uma trama mais surpreendente que essa. Você sabe qual é? Há 2000 anos, quando o remanescente do povo de Israel estava na Palestina, sob a disciplina de Deus e a opressão do Império Romano, Deus enviou um Salvador, seu Filho Jesus Cristo, nascido de uma virgem judia,
para nos libertar da pior de todas as opressões, a opressão do pecado, da morte, do mundo e de Satanás. E aquele que foi tão desprezado pelo seu povo, aquele que foi desprezado pelas autoridades políticas da sua época, assim como Eude foi desprezado pelos israelitas e pelo próprio Eglon, o desprezado Jesus, o fraco Jesus, o humilde Jesus, seria o instrumento de Deus para realizar a maior de todas as libertações da história, o maior de todos os livramentos, por meio da cruz e da ressurreição. Não, Jesus não teve a sagacidade e a intenção assassina de Eude, pelo contrário, Jesus foi alvo da ira assassina e da sagacidade dos judeus e dos romanos. Mas na absoluta soberania e sabedoria de Deus, Ele promoveu a libertação mais surpreendente pelo instrumento mais surpreendente e o meio mais surpreendente, a cruz e o túmulo vazio. A libertação por meio de Eude foi surpreendente, mas é apenas uma sombra de um libertador e de uma libertação muito maiores, que viriam séculos depois, na chegada de Jesus Cristo. E então chegamos ao fim do relato, ou quase. Faltou uma terceira figura, um terceiro libertador, esse tal de Sangar, versículo 31. Bem, por que ele está aqui? Francamente, não sabemos exatamente por quê. Há tão pouco sobre ele, sua passagem tão curta na história. Ele aparece em cena depois do livramento de Eude, mas antes da morte de Eude, capítulo 4, versículo 1. Então, provavelmente, ele foi uma figura que agiu ao longo dos 80 anos de paz garantidos pela derrota de Moabe. Mas, enfim, quem foi este tal de Sangar? Muitas coisas devem ter chamado sua atenção. Primeiro, diferente de Otoniel e Eude, não há nenhuma menção dele ser um israelita. Ele não é de nenhuma tribo israelita, nem o nome dele é israelita. Seu nome é de origem cananeia e não hebraica. Ou seja, ele provavelmente foi um cananeu ou resultado de um casamento misto entre uma israelita e um cananeu. E pior, diz que ele era Sangar, filho de Anate. Quem é Anate? Anate é a deusa cananeia da guerra. Existia uma ordem de guerreiros cananeus chamados os filhos de Anate. É possível que este homem tenha sido um servo não do Deus Altíssimo, mas um servo de uma deusa cananeia. Se bem que a arma que ele usou, uma aguilhada de bois, aquele instrumento de toque da manada, não é uma arma própria de um guerreiro. Então, pelo menos, ele é filho de uma cananeia ou de uma cidade cananeia batizada em homenagem à deusa Anate. E o que ele fez que chamou a atenção neste período? Com uma simples arma improvisada de fazendeiro, ele usa uma aguilhada de bois. Ele mata 600 filisteus. Você sabe quem foram os filisteus? Os maiores rivais de Israel na ocupação da terra prometida, tanto que ao final dos Juízes eles ainda estão lá. E quando Samuel aparece, eles ainda estão lá. E quando Davi aparece, eles ainda estão lá. O pior dos inimigos de Israel foi envergonhado por um fazendeiro com uma aguilhada de bois e ceifou os 600 na sua carreira, garantindo a paz provisória de Israel na fronteira oposta. Moabe beirava a fronteira leste, os filisteus a fronteira oeste. Deus estendeu, prorrogou a paz da nação por meio desse tal de Sangar. Pastor, e daí? O que isso tem a nos ensinar? Deus é um Deus soberano, mas Deus também é um Deus misteriosamente soberano na vida do seu povo. Ele pode usar um modelo como Otoniel, uma surpresa como Eude, e até um homem tão misterioso como Sangar, para alcançar os seus propósitos na história. E não para aí, porque na continuação da história vamos ouvir sobre o hesitante Baraque, o medroso Gideão e o desregrado Sansão, todos eles usados por Deus para libertar o seu povo. Qual a lição, meus irmãos?
Deus é Deus. Ele usa quem Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser, onde Ele quiser, quanto Ele quiser para alcançar os seus propósitos. Ele pode usar até mim e você. Anônimos na história, pequenos aos olhos do mundo, para fazer o que Ele bem quiser, porque Ele é o Senhor dessa história, Ele é o Senhor de toda a história, Ele está no trono. Tudo isso é por demais misterioso e glorioso, mas de novo não chega aos pés do mistério do Evangelho. De novo, séculos depois, quem foi que Deus usou? Um pobre carpinteiro, filho de uma pobre judia, Jesus Cristo, nascido na Palestina, para mudar a história do seu povo, a história da nação, a história do mundo, e a minha história e a sua história também, porque Deus é soberano. Então, pensando nos nossos tempos, pensando no Brasil e pensando na igreja no Brasil, quem será o próximo? Quem Deus levantará para socorrer o Brasil e os brasileiros? Quem é que Deus levantará para socorrer os crentes nesta nação? Quem é que Deus usará em resposta às nossas orações para mudar a história deste país? Será alguém tão exemplar quanto Otoniel? Alguém tão surpreendente quanto Eude? Ou um anônimo, um misterioso como Sangar? Qual é a resposta? Eu não sei, só Deus sabe. Nenhum de nós sabe o que Deus pode e quer fazer nesta nação em resposta às nossas orações. Mas o que nós sabemos com certeza é que Deus já enviou alguém muito maior que Otoniel, e muito maior que Eude, e muito maior que Sangar, para fazer uma obra muito maior que todos eles fizeram juntos. Ele mandou seu Filho Jesus Cristo para nos livrar deste ciclo entediante, perverso, viciante e destrutivo de pecado. Ele veio interromper essa opressão, acabar com a nossa escravidão ao pecado. Ele veio nos libertar daquilo que homem nenhum, presidente nenhum, governador nenhum, prefeito nenhum pode nos livrar. Só Cristo pode nos livrar do pecado, da morte, do mundo e Satanás, e Ele já veio. A libertação já foi realizada na cruz e no túmulo vazio. E se alguém aqui ainda não se rendeu a esse juiz, a este Senhor, não o menospreze, como Israel menosprezou os seus juízes. Não menospreze aquele que o mundo menospreza. Não subestime o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque quando Ele voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Rei. Mas se você já se rendeu ao Rei, já se rendeu a Cristo, não faça o que Israel fez. Não se esqueça do seu libertador. Não se esqueça de quem pagou o preço pela sua salvação. Mas se você está sendo tentado a esquecer e tem se esquecido, Ele ainda é misericordioso para ouvir o seu clamor e o meu clamor nesta noite. Se você tem feito o que o Senhor reprova, não importa por quanto tempo e a que custo, clame por Ele e Ele certamente responderá. Vamos orar. Senhor bendito, reconhecemos, Senhor, que não somos melhores que aquele povo de Israel. Não somos mais merecedores da Tua graça e do Teu perdão que aquela nação ignorante,
corrupta e incrédula. Nós também nos esquecemos, como nos esquecemos facilmente, do que o Senhor fez por nós na cruz e na ressurreição. Como deixamos de lembrar dos teus grandes feitos, registrados em tua palavra, celebrados pelo teu povo, todas as vezes que nos reunimos em teu nome. E por amor a nós o Senhor nos disciplina. Tu castigas e destróis o ímpio, como tu fizeste com Eglon. Mas em amor tu disciplinas o teu povo. Por mais que não merecemos ou mereçamos o teu perdão e a tua graça, perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos e ouve o nosso clamor. Se há entre nós aqueles que têm sido alvo da tua disciplina, Senhor, da tua repreensão amorosa, que têm sofrido nas mãos das suas más decisões, que têm colhido os frutos amargos dos seus pecados, ó Senhor, traze cada um destes ao entendimento de que não podem mais viver sem Ti, não podem viver longe de Ti, não podem viver de costas para Ti, Senhor. Faze cada um aqui clamar de novo por Ti, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, para que encontremos em Ti perdão e cura para as nossas almas. Vem nos restaurar a plena confiança em Ti, Senhor. Ouve o nosso clamor, resgata-nos, salva-nos, Senhor, nós Te pedimos, dos ídolos que encantaram e seduziram o nosso coração, das coisas, Senhor, que usamos nesta vida para Te substituir, para tomar o lugar que é Teu, somente Teu. Ó Senhor, vem interromper todo o ciclo pecaminoso em nossa vida. Só o Senhor tem o poder para tanto. Cristo demonstrou este poder no Calvário. Ele é suficiente para nos libertar e nos perdoar dos nossos muitos e graves pecados. Ó Senhor, e se houver entre nós aqueles que nunca antes se renderam ao mistério glorioso e surpreendente do Evangelho, que hoje os seus olhos sejam desvendados e que hoje possam enxergar Cristo não como um mero judeu carpinteiro do primeiro século, não como um pobre judeu errante na Palestina, mas que possam enxergá-lo por quem Ele realmente é: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Juiz dos Juízes, o Senhor, o Redentor, o Senhor e Salvador, que morreu e ressuscitou para nos dar vida nova e abundante. Vem desvendar os nossos olhos, Senhor, para contemplarmos as maravilhas do nosso Redentor. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.